Olá, meus amados, que bom, mais uma transmissão na mira da saúde. Como estão passando? Muito bem, né? Óbvio, porque nosso bom Deus está conosco, então em qualquer situação nós estamos bem seguros, salvos. Que bom! Hoje também vou trazer algo impressionante. Eu digo impressionante porque estamos neste mundo tão acostumados com os conceitos deste mundo, mas vamos lembrar que nós não somos deste mundo. Por isso que as verdades são impressionantes. Nos proporciona a completa liberdade. Por isso que é um privilégio muito grande de apresentar, uma vez por semana, através da Mira da Saúde, estas verdades preciosíssimas. Então, mais uma vez, hoje eu vou apresentar este artigo científico que mostra realmente algo impressionante. Veja só, aqui na tela, novas células nervosas para cérebro adulto. Realmente isso é impressionante. Aliás, esta pesquisa é do século passado, quer dizer, tem mais de 2 décadas que cientistas descobriram que no nosso cérebro humano adulto, todo dia nascem novas células. Não importa a idade, não importa a doença, não importa nada. Todas as células do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, todo o cérebro é renovado. É uma maravilha, meus amados. Mas o que eu quero apontar hoje não é bem a regeneração dos neurônios, mas sim, hoje eu quero apontar para este vocabulário desse artigo que me chamou muita atenção. Contrário a dogma. O que é dogma? Dogma até então, na neurociência, era que neurônios no cérebro adulto não regenera. Eu aprendi assim na faculdade. Na minha época, minha esposa sempre fala, não fala quando você se formou. Todo mundo vai achar que você é velho. Bom, aparentemente sou velho, né? Porque cabelo branco, mas eu sou muito jovem, muito novo. Por quê? Estou aprendendo muita coisa. O velho dificilmente aprende. Agora, jovem aprende, criança então aprende com tanta facilidade, porque o coração está aberto para todas as coisas. Bom, na década de 80, 70, a medicina ensinava, olha, neurônio, uma vez que morre, não regenera. Isto era dogma, crença. Era um conceito estabelecido na neurociência. Aliás, cirrose hepática, por exemplo, no fígado, mesmo na época sabia que fígado era um órgão que regenerava muito rapidamente. Mas qual era a crença na medicina, na hepatologia? Uma vez que instala a cirrose hepática, não tem jeito. Não tem jeito. Talvez o único jeito é
transplante do fígado. Rins, mesma coisa. Quando o rim esclerosa, por várias razões, rim vai diminuindo de tamanho, aí chega a ponto de uma insuficiência renal, isto é, rim não consegue filtrar o sangue suficiente para eliminar os lixos. E assim precisa fazer diálise peritoneal ou hemodiálise. Na minha época da residência, era mais comum fazer diálise peritoneal, porque a máquina de hemodiálise não era assim tão frequente, divulgado. Veja só, então existem conceitos, crenças, dogmas estabelecidos por homens que as pessoas, homens, acreditam dessas crenças. Coisa impressionante, meus amados. Quanta pessoa acredita o conceito estabelecido pelos homens. Isso é algo muito comum na nossa sociedade. Ao mesmo tempo, isso é um perigo muito grande, meus amados. Por quê? Porque homem é limitado, homem é falho. Aquilo que o homem fala sempre se baseia na probabilidade, na estatística. Nunca é absoluto. Nunca. Não existe verdade na palavra do homem. Por causa disto, Jesus, ele estando aqui na terra, ele falou: olha, tome muito cuidado, muito cuidado. Vamos lá ver isto? Vamos ver o que Jesus advertiu. Em Mateus capítulo 16, vieram muitos fariseus e saduceus, né, para encontrar com Jesus e pedindo sinal, mas sabe o que Jesus falou? Jesus falou para seus discípulos. Vamos lá o que Jesus falou quanto a esse grupo especial de pessoas. Marcos capítulo 12, ou capítulo 16, verso 12. Então, precisa ler um pouco antes para vocês entenderem disto. Jesus falou para seus discípulos: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, líderes religiosos da nação judaica. E discípulos tiveram certa confusão, porque eles tinham pouquíssimo pão no barco, mas Jesus estava referindo isto. E discípulos entenderam o quê? Entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Na época de Jesus, havia tantas doutrinas, tradições humanas. Isso através dos líderes religiosos. Então, confundia a mente do povo através das tradições
e doutrinas dos fariseus e saduceus, escribas. E assim o povo ia para um lugar abismo. Jesus até afirmou: quando um cego guia o outro cego, os dois caem no buraco. Isso era uma realidade na época de Jesus e a história repete. Hoje é a mesma coisa, principalmente nas igrejas, nas várias denominações do mundo cristão ou também não cristão, entre os religiosos, a palavra do homem prevalece a palavra de Deus. Isso é impressionante. Hoje nós estamos vendo isso claramente. Nesta pandemia, nós estamos vendo isto. Logo no início da pandemia, cientistas lutaram para, então, obter vacinas. E quando eles conseguiram vacinas, achavam que isso acabaria com a pandemia. E agora, você sabe muito bem, já está com tantas variantes ou mutações no vírus, é que vacina existente, mesmo tomando terceira dose, não tem tanta validade. E turma ainda continua tomando as vacinas, segunda dose, terceira dose, para poder então ter certa segurança, uma probabilidade de ter segurança. É uma doutrina humana que não dá segurança nenhuma. Realmente, estas tradições, vamos dar uma olhada aqui em Marcos capítulo 7, onde mostra o ensino de Jesus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Higienicamente são excelentes, né? Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos por lavar? Jesus respondeu para os fariseus e escribas: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha que julgamento de Jesus. Líderes religiosos ensinavam o povo escolhido, em vez de quem escolheu, em vez de ensinar quem é Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como eles se vangloriavam como sendo seus descendentes,
Eles ensinavam os preceitos, doutrinas deles, invenção deles. E Jesus está falando. Coisa incrível que Jesus está falando. Disse-lhes ainda, no verso 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Olha aí. E hoje parece que não é tão diferente. Nas igrejas há tantas tradições, tantos costumes, que em vez de verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade, existe a forma de piedade, mas sem poder nenhum. Isso é incrível. Clama por batismo do Espírito Santo, mas aquilo que Jesus disse, não querem aceitar, despreza por completo. Jesus simplesmente disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é o mandamento que eu estou dando. Vocês precisam amar, perdoar 70 vezes 7, infinitamente. O amor que eu dou para vocês é um tipo de amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. É esse tipo de amor. Mas homens, aqueles que dizem crentes, que dizem que têm muita fé em Deus, não querem amar, mas sim amar segundo sua conveniência, o amor condicional. Isso é uma prática tão comum dentro do mundo cristão. Veja só o que Jesus continuou falando a mais. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Preste atenção aqui, Jesus considerou
puros todos os alimentos. Alguém na semana passada fez a pergunta: como que eu entendo Gênesis 9:3? Você quer ver o que está escrito em Gênesis capítulo 9, verso 3? Eu sei de cor, mas para que todos vejam, eu vou colocar isso na tela. Veja só, depois do dilúvio de Noé, Deus deu isto: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E a pessoa fez essa pergunta: como que é isto? Como que eu entendo? Noé sabia qual é animal imundo, porque na hora de os animais entrarem na arca, animais limpos, 7 pares. Animal imundo, 1 par, né? Não me engano. Agora não estou bem certo se são 2 pares ou 1 par. Bom, então havia diferença entre animal limpo e animal imundo. Deus fez esta distinção. Agora, depois que terminou o dilúvio, quando os membros de Noé, a família de Noé, saíram da arca, deu isto: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Será que naquela época o porco era limpo? Não havia contaminação porque acabou de sair da arca? Porco não comia coisas que comem como hoje? Por isso que podia comer lebre, cobra. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde. A erva verde foi dada depois do pecado, em Gênesis capítulo 3. E agora Jesus, falando isso uns 4.000 anos depois da criação, Jesus considerou em Marcos capítulo 7, né? Capítulo 7, verso 19. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Em que aspecto? Se a gente ler verso 19 desde o início, vamos entender. Porque não lhe entra no coração qualquer alimento que você come, nenhum alimento entra na mente. Isso que Jesus está querendo ensinar, querendo explicar. Olha, comida entra, seja puro, impuro, entra e depois vai para o ventre, tubo digestivo, é digerido e é eliminado. Não entra, não influencia, em outras palavras, a mente. Existem muitos monges. Os budistas principalmente fazem isto, né? Algumas religiões ou filosofias orientais tentam comer alimento bem puro, bem saudável, para então fazer treinamentos e ter a mente limpa, mente pura.
Budistas não comem alimento de origem animal quando é sério, né? O que Jesus estava querendo ensinar? Vamos continuar. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Você lembra aquela figura, aquela foto que eu costumava mostrar? Vou mostrar mais uma vez. Esta ilustração. Veja, aqui pomba, o Espírito Santo, o nosso Criador, Jeová, fala a vida, porque sua palavra é vida. Quando nós ouvimos a sua voz atentamente e escolhemos a sua voz, então todas as nossas células são vivificadas, funcionam perfeitamente, aí você tem a perfeita saúde, porque a vida está em abundância. Todas as células, todos os genes funcionando no seu tempo. Excelente. Agora, você aceita, pode fazer esta escolha também, porque você é livre. Escolhe a palavra do enganador, destruidor. Aí o que vem? Quando fica com uma intenção impura no seu coração, porque serpente introduziu na sua mente. O que aconteceu com o rei Davi, ao ver uma mulher se banhando, Satanás imediatamente introduziu intenção impura. E Davi, com vontade própria, livre, mandou chamar. Ele aceitou o engano, aceitou este prazer, entre aspas. E assim, realmente, nós sabemos a história do rei Davi, quando ele toma Batseba, e o que sucede o resto da sua vida, porque inimigo, uma vez que conseguiu enganar, derrubar Davi, trouxe muitos males no reino de Israel. Mesmo assim, Davi foi vencedor. Ele, depois dessa queda dolorosa, ele ergue novamente. É uma história muito linda. Quando tiver alguma oportunidade, nós podemos estudar juntos esta história da queda de Davi. Então, serpente incute na sua mente, e isso pode sair pela boca ou ficar na sua mente, porque você escolhe. É isso que contamina. Meus amados, nós precisamos realmente aceitar
os ensinos, as doutrinas de Jesus Cristo. Muitas pessoas podem ficar surpresas ao ouvir esta palestra. Então, pode comer carne de porco? Olha, se você desejar comer carne de porco, porque assim que Deus orienta você, pode. Aquilo que Deus disse, olha, coma carne do porco. Então você tem que ouvir e fazer. Então preste atenção o que Deus fala a cada momento no seu íntimo coração. Aliás, quando alguém pergunta, então pode comer carne de porco? Pense um pouco. Esta pergunta veio de Deus ou veio de Satanás? É do Criador, é do Destruidor? Mas está ficando muito confuso, tá? Então vamos voltar para a Bíblia. Somente assim que nós vamos sair da confusão. Antes de comida, o que Jesus está dizendo? O contexto aqui é seguinte: fariseus, escribas estabeleceram tradições, suas doutrinas, assim como hoje no mundo existem tantos conceitos humanos no lugar de verdades divinas. Isso não estou falando o mundo não crente, dentro do mundo cristão. Dentro do mundo cristão. É isso que eu estou querendo dizer. Porque Jesus estava lidando com os religiosos. Então, fariseus, escribas, dando muito mais valor às tradições dos anciãos. E assim, Jesus está dizendo, olha, não lavar a mão e entra micróbios, sujeira, isso não contamina, porque sai. Tendo imunidade funcionando, todo micróbio, sujeira que entrou, é eliminada pelo sistema de defesa do intestino, sem problema nenhum. Então não é isso que contamina. Verdadeiramente o que contamina é ideia do destruidor. A ideia do destruidor, uma vez aceita de vontade livre, realmente destrói suas células. Proporciona o estresse, proporciona tristeza. Mesmo aparentemente, isso é um prazer tremendo. Então, meus amados, realmente nós precisamos ouvir o que Jesus, palavra da vida, pão da vida, está falando. Eu sei que depois dessa palestra, realmente pode ter várias dúvidas. Por favor, coloque nos comentários e nós vamos comentar sobre seus comentários ou perguntas ou dúvidas, porque acima de tudo, não desprezar a palavra de Jesus, porque nós já temos certas dogmas, certas crenças, certas
doutrinas estabelecidas na igreja e despreza a palavra de Jesus. Somente palavra de Jesus, entendida por Espírito Santo, é que proporciona a vida, a salvação, a redenção, a santificação. Maravilha, meus amados. Vamos agradecer. Obrigado, Pai, porque Sua verdade imutável em todas as situações, em toda época, verdadeiramente nos proporciona a liberdade, a paz, a felicidade. Obrigado, Pai, porque Jesus ensinou exatamente aquilo que é essencial para a vida, portanto, para a saúde. Quando nós ouvirmos atentamente a voz de Jeová e aceitando, recebendo estas palavras, viver segundo Sua vontade, nós temos vida eterna, vida em abundância. Faz com que nesta semana nós possamos ouvir atentamente e sermos guiados, obedientes à palavra do Espírito Santo, sermos praticantes da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!